Oi? Então, estamos aqui para o nosso segundo encontro, falando sobre esse livro, Born to Create, da Teresa Detman. E, antes que eu esqueça, no vídeo passado eu não me apresentei, meu nome é Jaqueline, já trabalho com artes proféticas, já fui ativada nas artes proféticas há uns 10 anos atrás, e tenho vivido muito nessa área, muito do que eu vejo escrito nesse livro aqui foi ativado em mim, porque a Gisá Batista, ela está em Redding, na Califórnia, e é onde a autora desse livro também estava. Então, essa cultura assim das artes proféticas já é uma coisa completamente natural para mim e para muitas das pessoas que estão aqui junto comigo. Mas aí eu fui fazendo o PowerPoint aqui, e eu falei, ai, mas isso é tão óbvio. Mas depois pensei, gente, é claro, né? É óbvio para mim, mas eu espero que esse vídeo atinja muitas pessoas, para quem ainda não é óbvio, mas que a partir de agora passe a ser, tá bom? Então, a gente vai hoje falar sobre resgatando sua imaginação. Então, vamos lá. Coloquei novamente alguns textos aqui para me basear. Então, quando a gente vai procurar lá no dicionário formal mesmo o que é imaginação, está escrito faculdade com que o espírito cria imagens, representações, fantasias. Isso já de cara me chocou, porque não é uma faculdade com que a mente trabalha, mas o próprio dicionário fala que a imaginação está ligada ao espírito. Achei isso fantástico, né? E eu coloquei aqui uma imagem que fala de uma visão que Pedro teve, né? Ele estava, acho que na casa de Simão, ali no ático, bem em cima, e de repente ele teve uma visão, vendo, né, um lençol descendo com diversos animais, e a voz dizia, como esses animais? E ele, como judeu, dizia, mas não dá, imagina, não pode. Não, é para você comer. E aí aconteceu 3 vezes, e aí veio a revelação do que era isso, né? De que aquilo que era só para os judeus antes da salvação, agora era para todos. O reino de Deus era para ser anunciado para todos. E eu sempre, sempre gostei desse acontecimento bíblico, porque eu falei uma coisa tão grande, assim, tipo, nós estamos sentados aqui hoje e nós estamos conversando sobre isso, provavelmente aqui ninguém é judeu. E nós estaríamos de fora dessa lista. Nós seríamos os gentios e, né, Jesus, quando Jesus veio, ele pregou para os judeus, mas não estava a mensagem não estava presa aos judeus, tinha um segredinho, né? Que depois essa mensagem da salvação e do reino ia se expandir para todo o universo. E como é que veio essa mensagem? Na forma de uma imagem. E olha que imagem mais nada a ver, gente. Um lençol descendo do céu com um monte de animais. Volte e meia, a gente que já está nessa cultura assim, de entregar desenhos proféticos, a gente também entrega uns desenhos para alguém, a gente pensa, ai, gente, nada a ver. Mas Deus já nos deu o exemplo já de cara, né, de entregar as coisas. Ele mostra a criatividade dele, o bom humor, né? Então, essa é a primeira visão que a gente tem ali. A igreja começa, então, né, praticamente ali, com uma visão. E ela já começa com algo visual, né? Isso aí eu achei fantástico. Então, Deus pode ativar a nossa imaginação através de sonhos e visões. Já está escrito lá no Novo Testamento, né? E depois disso derramarei meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. E aí, Atos 2, quando o Espírito Santo
vem e desce sobre todo aquele povo que estava reunido, Pedro vai lá e ele fala: agora aconteceu isso que foi dito lá em Joel, né? O Espírito realmente veio, né? Está se derramando sobre todos os povos, né? E eles estavam lá vendo pessoas profetizarem e tendo visões. Então, isso é uma coisa comum e natural, né? É tempo de acordar os nossos espíritos para a realidade que as boas novas do reino de Deus estão esperando para serem anunciadas através da nossa imaginação, conforme o Espírito vai nos guiando. De novo, que nem no vídeo passado, quando se fala a palavra anunciadas, no inglês é released. E released quer dizer solto, é como um passarinho que estava dentro de uma gaiola e ele foi liberto. Então, a gente tem palavras, a gente tem conhecimento, e esse conhecimento precisa ser solto, né? E aí eu acho essa tradução mais coerente, né? Estamos vivendo tempos extraordinários, onde as pessoas estão sendo alcançadas com produções de alta qualidade. Então, esse livro que eu estou lendo, né, que nós estamos lendo juntos, ele foi escrito em 2012. E agora nós estamos, o vídeo, né, que eu estou fazendo aqui, estamos em 2026. E eu vejo que nesse espaço de tempo, coisas que a autora escreveu já estão acontecendo. Que ela escreve assim: é tempo de, né, fazermos coisas de alta qualidade, alcançarmos as pessoas e tudo. E a gente está vendo isso acontecer com The Chosen passando no Netflix, né? Não só The Chosen, tem Os Corajosos. Quais são os outros filmes também? A Prova de Fogo, Quarto de Guerra, né? Então, essas coisas estão ao alcance de todo mundo, assim. É, músicas, né? Eu gosto muito das músicas da Bethel, mas tem tantas outras músicas boas, assim, brasileiras também, Diante do Trono, Fernandinho, que tocam na rádio comumente, né? Aqui eu sou do Paraná, então no final do ano tinha shows em Matinhos, ali na praia, e tinha noites que tinha shows lá de Alok, que é o principal quase DJ, né? E na noite seguinte tinha Fernandinho, né? Que é o cantor gospel. Então, realmente, isso que ela estava falando há 12 anos atrás, não, 12, 16, 14 anos atrás, agora a gente já está vivendo, né? Mas queremos alcançar muito mais pessoas ainda. Aqui em Curitiba também, né, falando em teatro, tem o Natal Aleluia, que é uma apresentação assim de alta qualidade, assim, e ele é colocado no circuito de Natal da cidade, ele está no site da prefeitura, né, como uma das grandes coisas feitas na cidade. Então, é uma alegria de ver que isso já está se cumprindo, né, em tão pouco tempo. A Bíblia diz em Filipenses 4:8: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então, a excelência está sendo a marca desses novos trabalhos e apresentações, né? A gente, claro, a gente tem aí dois opostos, né? A minha realidade, assim, é viver ainda num lugar muito protegido, mas a gente falando de Brasil, assim, tem uma cultura de funk e de sertanejo, universitário, essas coisas, muita coisa que atinge muitas pessoas e os jovens e às vezes a gente acha que o evangelho, né, ou as músicas cristãs não estão ainda avançando tanto, mas eu vejo assim como está ganhando espaço rapidamente, né? Como a excelência está sendo uma coisa muito associado a obras de arte cristãs. Eu vi até recentemente
estava vendo um vídeo de uma pessoa que trabalhava na Disney, e ele até fez o Rei Leão e tal, um produtor de vídeos, e ele saiu e ele abriu a própria produtora de vídeos, e ele produzia os vídeos que até meus filhos assistiram muito de pequenos, que era Os Vegetais, né? Onde o reino todo ele é representado através de vegetais, assim. Então, tipo, o rei Davi é uma berinjela e, né? E assim vai. Cada vegetal é um personagem. E essa própria pessoa agora está produzindo outros vídeos também cristãos. Então, isso é o reino de Deus avançando. É o que eu falei no vídeo passado também, né? Que um pouquinho de levedura misturado com muito fermento, o pouco leveda tudo, né? Porque e nós estamos vivendo esse tempo de graça, né? Onde o evangelho está avançando muito rapidamente. Todos amam os atributos da beleza, da verdade e da excelência, pois são os atributos do Criador. E nós temos o DNA dele em nosso espírito. E lembra que é o espírito que comanda a imaginação? E o nosso espírito tem o DNA de Deus, porque quando nós nascemos de novo, nós nascemos em Cristo. Então, eu gosto de colocar na minha imaginação, já que a gente está falando de imaginação agora, né? Uma imagem que eu gosto, assim, é do mundo me dando luz e eu nascendo para dentro de Jesus. E Jesus é enorme, né? Porque tudo é dele, por ele e para ele. Então, eu saio do mundo e eu entro em Jesus e eu me torno um com Ele, né? Então, essa, esse DNA passa a ser realmente o mesmo DNA, porque nós somos um com Cristo, né? Vamos dar às pessoas uma razão para conhecer o Criador do Universo através das artes. É o que eu quero incentivar vocês também que estão assistindo esse vídeo. Mas agora a gente vai falar de uma outra coisa, que é a IA, a inteligência artificial. Ela chegou, né? E chegou chegando, né? Ficou fácil com a inteligência artificial agora. Quem, né, não fez um desenho lá, represente minha família assim, assim. Eu não fiz, mas também não estou criticando ninguém que fez. Mas assim, claro que eu vou pesquisar lá qualquer coisa na internet, a primeira coisa que aparece é o que a IA te dá a resposta. Mas, se Deus quiser, eu acho que Ele quer, eu não vou usar a IA para fazer desenhos, não vou usar a IA para criar textos, né? Porque, gente, eu tenho a IE, eu tenho a inteligência espiritual. Para que eu vou usar a IA? Que é inteligência artificial, gente. Não, né? Vão abrir o olho aí, gente. Então, na nossa sociedade, queremos que outras pessoas pensem por nós. Podemos pesquisar qualquer coisa no Google, pois isso já foi pesquisado antes. Com isso, não temos aprendido a exercitar a nossa imaginação para extrair a revelação, né? Então, vamos nos voltar para esses momentos de conexão com Deus, né? E ouvir, porque é muito simples, não é uma revelação sensacional. Eu vou perguntar aqui agora que a Adriele falou de uma coisa muito legal que aconteceu com ela semana passada, eu vou ver se ela compartilha com a gente aqui. É que assim, a semana passada a gente encontro passado nós estávamos aqui e depois a gente tem um tempo de desenho juntas. Aí ela falou assim: Ah, me ensina a desenhar aquela pérola que tem lá atrás. Não sei se dá para ver no vídeo. Ali atrás tem uma pérola. Daí eu falei: Ah, aquela esfera? Aquela esfera ali para aprender volume? Aham, me ensina aquela esfera. Daí eu falei: Ah, tá bom, eu vou ensinar aquela esfera. Daí, beleza, eu ensinei tudo. Daí ela levou para casa. E aí hoje ela veio e contou um negócio. Passa para mim, por favor.
A minha não era azul, era da mesma cor. Eu levei para casa junto com os meus desenhos e com os desenhos da Elo. E meu marido foi para as missões da BSCM em Goiânia. E sempre que ele volta das missões, ele traz artes proféticas. E eu acabei juntando os meus desenhos com os da Elo, que nós fizemos aqui na sexta, junto com as artes dele. E no mesmo dia, que era na terça-feira, nós tínhamos o nosso grupo de crescimento. E ele acabou pegando todas aquelas imagens e misturou a minha bela esfera, junto nas artes que ele tinha trazido, as artes impressas. E uma das pessoas, um homem, pegou justamente a minha esfera. Quando ele levanta a folha, eu falo, meu Deus, que esse homem vai tirar dessa esfera? E aí ele fala assim, olha, eu vejo que você é como uma pérola, porque era da mesma cor. E você precisa aprender a valorizar aquilo que Deus colocou dentro de você. Porque existem muitas riquezas dentro de você. E ali ele foi falando sobre aquela pérola e ele falou assim, ó, você está sendo polido. Por isso que só tinha um pontinho branquinho aqui da pérola. Porque o Senhor estava trabalhando nele para que de dentro dele fluísse o rio de águas vivas que o Senhor tinha para ele. E aí eu até falei com as meninas, eu falei, gente, de uma esfera, né? Que foi um desenho meu, sem habilidade nenhuma, ele tirou uma revelação incrível e tocou profundamente aquele homem. Foi muito legal. Obrigada, Adriana. Peguei ela de surpresa. Mas é que o Espírito Santo falou assim, né? Que é de uma forma tão simples. E é legal vocês verem que isso não acontece só comigo, né? Que acontece com as outras pessoas e que isso passa a ser uma coisa bem comum para a gente, assim, viver nessa cultura. Então, Deus deu a cada um de nós uma imaginação única. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo, né? Tá em Gálatas isso? Não lembro. De novo, né? Falando sobre o DNA espiritual, né? Nós, porém, temos a mente de Cristo e a gente precisa de um tanto de fé para acreditar nisso. Ou a gente acredita, mas eu chamo isso de entranhar, sabe? Isso se tornar assim comigo, nas minhas entranhas mesmo. Mas a gente vai repetindo, e vai fazendo, e vai experimentando, e vai vendo que é assim mesmo, tá? Então, a nossa fé se materializa através da imaginação e toma forma através da declaração. Então, essa frase é muito legal. Fala de novo. Nossa fé se materializa através da imaginação e toma forma através da declaração. Vamos fazer um exercício simples. Podemos materializar a nossa fé através de uma foto, um desenho ou uma declaração escrita, um desenho ou uma declaração escrita. Então, agora aqui eu escrevi uma coisa que eu vou contar para vocês. Eu participo de uma igreja aqui de Curitiba chamada IEMAV, Igreja Evangélica Menonita Água Verde. Essa igreja congregava numa igreja simples, assim, pequenininha, onde cabiam 100 pessoas, assim, talvez 120, e foi nos dado uma palavra que era tempo de alargar as tendas. Mas, tipo, para que se só vem 120 pessoas mesmo para a igreja? Mas tá. Um membro da IEMAV tinha comprado um terreno do lado onde já era a igreja, doou esse terreno para a igreja e com recursos que também tinham guardado e tudo, construíram um tanto do templo. O templo está construído pela metade, mas o suficiente que a gente se mudou dele. Nós nos mudamos do pequeno e estamos no templo agora. Mas assim, está super em construção ainda esse templo, tá? E aí, quando estava lendo isso daqui, o Espírito Santo falou assim: tem coisa aí para você também. Então, olha só, nossa fé se materializa através da imaginação. Bom, alguém primeiro acreditou nessa palavra que foi falado
que é tempo de alargar as tendas. Isso veio várias vezes para a igreja, né, para os pastores, e tomaram esse propósito. Falaram com arquitetos, e os arquitetos, então, imaginaram como poderia ser feito o novo templo. Fizeram o desenho foi aprovado e tal. Então, nossa fé se materializa através da imaginação. Então, vamos lá. Então, e aí ele tomou forma e está sendo construída. Construíram até a metade e acabou o dinheiro. Ai, que legal. Mas temos um desafio de terminar isso até ano que vem, né? O tempo. E o que eu pedi, então, para o pastor ali da IEMAB, para a esposa dele? Falei, você tem uma foto de como a igreja é para ficar? Ela, ai, por que você quer essa foto? Eu falei, bom, eu quero fazer uma aquarela dessa foto, de como a igreja vai ficar. Eu quero encher ela de pessoinhas, assim, de fora, né? E aí eu vou pendurá-la na minha casa, num quadrinho, e eu vou passar por lá e eu vou declarar as palavras de Deus sobre essa imagem, né? E aí a imaginação toma forma através da declaração, né? E daí, depois, os próximos capítulos, eu conto para vocês o que vai acontecer, que eu ainda não sei, mas eu creio, né? E eu quero desafiar vocês a fazer esse exercício também, né? Primeiro, você imagina algo, você materializa. No meu caso, eu vou materializar através de um desenho, mas podia muito bem ser um poema, podia ser uma música, né? Podia ser um texto. Deixa em algum lugar que você visualiza isso e faz declarações sobre esse lugar, né? Porque a palavra tem um poder muito grande, um poder que Deus nos deu, tá? Então, essa é a explicação. Agora, nós falamos lá no começo, né, de Pedro, quando ele teve aquela visão, mas outra coisa que está bem associada à parte de imaginação são os sonhos, né? Então, por que os sonhos são poderosos? José do Egito teve sonhos bem ousados que o levaram para a prisão. O sonho era poderoso, mas ele foi para a prisão, né? Foi para o lado oposto do sonho. Mas penso em quantas vezes aqueles sonhos não o mantiveram focado em algo maior do que ele estava vivendo, né? Ele estava naquela prisão, mas ele tinha tido um sonho e ele sabia que tinha algo maior para a vida dele. Tanto que onde ele chegava, mesmo na prisão, ele transformava aquele lugar, né? Então, sonhos são meios que Deus usa para entrar em nossa imaginação. Assim, não podemos rejeitá-lo com nossa mente racional e nossos filtros. A gente está dormindo e às vezes a gente sonha umas coisas bem malucas, e aí, a poucos, às vezes você vai ficando incomodado. Nossa, tem alguma coisa nesse sonho. Então, minha experiência é assim. Tá, esse sonho tá. Eu não consigo parar de pensar nesse sonho e é como se eu realmente tivesse vivido aquela situação. Falo, então, eu acho que o senhor quer me falar alguma coisa sobre esse sonho, quando eu não tenho a revelação, né? E aí eu vou por etapas, eu pergunto, né? Espírito Santo, isso aconteceu uma vez. Espírito Santo, eu sonhei que uma gata deu cria para 15 filhotes. O que esses 15 filhotes simbolizam, né? 15 filhotes simbolizam 15 dias? Ou simbolizam 15 meses ou 15 anos? Por que eu pensei nisso? Porque as vacas em José do Egito eram 7 vacas, mas representavam 7 anos. E daí eu pensei, bom, então os gatos podem ser um período. E aí o senhor falou assim, são 15 dias. Eu senti assim, sabe? Tipo, eu senti que é 15 dias. Eu falei, então tá bom, eu vou acreditar que são 15 dias. Agora vamos para outra. Por que esses gatos deram cria na cama do nosso
Chalé na chácara. Isso aí tá muito esquisito, uma coisa nova nascendo na chácara? É. Uma coisa nova vai nascer na chácara em 15 dias? É. Opa, o casamento do meu filho ia acontecer em 15 dias na chácara. Hum. Aí vem a parte mais maluca de todas, gente. Aqueles gatos nasceram, eu vi eles nascendo, assim como depois vi o casamento. Mas eu falava, o que que eu vou fazer com 15 gatos, gente? 15 gatos. Aí alguém apareceu no sonho e falou para mim assim: ó, você vai lá no baile do pato, fica parado na porta e vai distribuindo para as pessoas. Daí eu acordei e eu falei, né, eu fiquei super assim, mas daí eu pesquisei na internet, baile do pato. Gente, o baile do pato existe? Existe. E eu não sabia que existia. Aí eu fui pesquisar o que o baile do pato significava, né? Aí o baile do pato era uma família que tinha vindo de Santa Catarina para Pinhais, aqui do lado de Curitiba. E eles gostavam muito daqueles bailões animados com música alemã e não tinha aqui. Então eles montaram na chácara deles bailão e para comer tinha pato recheado. E era um ambiente super familiar, né? E isso foi durante muitos anos, pessoas pediam em casamento, lá eram festas muito felizes. Daí eu, bom, daqui a 15 dias vai ser o casamento do meu filho. Vai ser uma festa muito feliz? É isso mesmo. Olha o jeito que veio o sonho, né? E assim como eu falei da outra vez, entregar um desenho profético muitas vezes é só a isca para a pessoa se comunicar, se conectar com o Espírito Santo, se conectar com Deus, o sonho também pode ser. Então foi um tempo de conversa minha com o Espírito Santo ali, tipo assim, agora você precisa resolver, esse sonho não sai da minha cabeça, então vamos por partes. E aí eu usei o que eu já tinha visto na Bíblia, né? Eu usei aquilo que como José tinha entendido o que estava acontecendo, tá? Então isso é só um simples exemplo, mas uma vez eu também tinha pedido para Deus assim, falei, Deus, quero conhecer teu bom humor. Então, sonhos são meios que Deus usa para entrar na nossa imaginação, assim não podemos rejeitá-lo em nossa mente racional com nossos filtros. Deu para entender agora, né? O jeito como é que Deus é criativo. Então, devemos ter sonhos e visões não apenas para a igreja, mas também sobre como podemos transformar a comunidade e transformar cada esfera da sociedade, né? E agora eu quero dar um exemplo aqui bem simples ainda teve uma conferência do Voo e Borboleta onde a Gisá comentou para a gente assim, olha, eu quero que cada uma de vocês desenhe um boneco palitinho, porque isso todo mundo sabe desenhar. E vai orar para Deus sobre uma parte do corpo que Deus deseja curar. E aí, então, foram feitos desenhos de boneco de palitinho bem simples e circulado uma parte do corpo. E daí, durante a conferência, as mulheres iam lá para frente no palco e falavam, eu tenho aqui um desenho de dor de barriga, quem tem dor de barriga, vem aqui, faz uma linha, eu vou orar por você. E eu tenho tal. E teve uma pessoa, eu lembro que ela falou assim sobre insônia. E aí, uma pessoa foi lá e orar, e um tempo depois essa pessoa recebeu a cura da insônia e um tempo depois ela veio lá e testemunhou como a partir daquela oração, né, desencadeou-se um tempo de noites de paz na vida dela, onde ela pôde dormir novamente, né, teve noites de paz, tá? Então vamos lá para as perguntas dos exercícios, tá? Peça ao Espírito Santo para trazer à sua mente um sonho ou visão ou uma palavra profética sobre a qual ele quer trazer esperança. Então, tome um tempo para você, faça essa oração e peça para o Espírito Santo entrar em contato com você. Pode ser que seja um pensamento que venha já na hora, pode ser que seja uma coisa
que você vai ter um sonho mesmo, ou que você vai ter uma visão num tempo que você nem está esperando. Só a mesma coisa, Deus é especialista em nos pegar de surpresa. Na hora que a gente não está esperando, aí vem aquela resposta de oração, tá? Então, número 2. Agora deixe a sua imaginação trazer vida e fé sobre estes sonhos e visões. E creia que Deus irá completar a obra. Então, ele trouxe para você um sonho, ele trouxe para você uma visão. Então, deixe agora a sua imaginação, né, trazer vida e fé sobre esses sonhos. 3. Tome um tempo e escreva declarações que você possa dizer para afirmar e abençoar a sua imaginação. Ore para que seja como uma árvore cheia de frutos e de ideias criativas para transformar outros e beneficiar os que estão ao seu redor. E nesse momento eu quero abençoar vocês que estão assistindo isso, né? Também as mulheres que estão aqui comigo, com uma imaginação fértil, como uma árvore cheia, mais cheia de frutos, carregadinha de frutos. E os frutos, eles não são para a árvore. Os frutos, eles são para alimentar as outras pessoas, são para alimentar aqueles que passam por aquela árvore. Então, eu quero já abençoar. Faça assim com a sua mão, em sinal de receber, né? E eu quero abençoar as suas vidas, eu quero abençoar a sua imaginação, para ela ser uma imaginação aberta, criativa, para receber aquilo que o Senhor tem sobre a vida de vocês. E aquilo que Ele tem é sempre transbordante, tá? Então, em nome de Jesus, amém. E 4. Se arrisque e pergunte a Deus por uma imagem ou palavra para alguém que você pode encontrar esta semana. Agora, escreva em um papel ou desenhe algo e deixe-se guiar pelo Espírito Santo. Espírito Santo te guiar. Tenha certeza de que será uma experiência única e você será muito abençoado. Então, tenha esse passo de fé, ou escreva uma palavra, ou faça um pequeno desenho, nem que seja um desenho de palitinho. Como se aproximar de uma pessoa que você nem conhece? Ah, é tão fácil, ainda mais a gente que é brasileiro, é muito fácil. Você está com um desenhinho ali e fala, nossa, eu estava ali de longe te olhando, e eu tenho um desenho aqui, eu estava com vontade de te entregar, você aceita um desenho? Pronto. Gente, né? Deus te abençoe. Tchau. Se você encontrar a pessoa depois, ótimo. Se não encontrar, ótimo, né? Na Bíblia mesmo fala, uns são os que plantam, outros são os que regam, os outros é que vão colher, né? Então, deixa ali isso seguir o seu ritmo, tá? O seu rumo. E lembre-se, você pode tornar isso um hábito em sua vida e pode fazê-lo com amigos em casa, em uma cafeteria ou em outro lugar. E adivinha, nós que estamos reunidas aqui agora, algumas mulheres, quando acabar essa gravação, nós vamos ter esse momento de fazer artes juntas, que a gente ama fazer artes juntas. Já tem um lanchinho aqui, já vamos tomar um cafezinho também. E eu quero desejar isso sobre a tua vida também. Se você tem uma turma ali, se reúnam. Ou vai ter um aniversário, você vai convidar algumas pessoas para o aniversário, em vez de só ficar conversando e tal. Gente, hoje arrumei uma mesa para fazer um negócio diferente. Nós vamos fazer a arte e depois a gente vai entregar para alguém. Não vai ser para nós, vai ser para alguém outro. Que tal? Então, que essa mensagem de hoje, né, simples, mas poderosa, esteja te abençoando e que traga muitos frutos e que sua imaginação, ó, exploda, tá bom? É isso.